Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 629, mudança de caligrafia ainda. Nós vamos gravar mais um vídeo para recompensar o descanso que recebemos esses dias. Então, no vídeo anterior, tratando a respeito da mensagem dessa pessoa que existiu aqui no Brasil, às vezes as pessoas podem assim pensar assim: nossa, Luiz, mas você está sendo assim muito... eu me reservo a não dizer certas palavras. Mas você está muito enérgico. Não. Enérgico com amor, sim. Enérgico com amor, você pode ter certeza. Por quê? Porque nós não temos o direito de brincar com os desígnios de Deus. Nós não temos o direito de brincar com a doutrina dos espíritos codificado por Hippolyte Léon Denisard Rivail. A pessoa que, mal intencionada, pretende brincar com o espiritismo, abandone o espiritismo e monte uma quadrilha de bandido e vai assaltar. Mas ninguém tem o direito de brincar com a doutrina dos espíritos. E 97% do brasileiro, do espírita, como já dissemos aqui, são pseudos espíritas. Justamente por fazerem chacota da doutrina. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Como eu perguntei ao professor Pochete: mas o senhor não acha que os espíritas, eles estão sendo assim, a maioria dos espíritas estão sendo assim muito omissos? Porque o espírita é omisso. O espírita, ele tem aquele hábito de não vou dizer nada para não ofender. Ora, mas então o espírita não tem conhecimento da doutrina dos espíritos. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma orientação que diz mais ou menos assim: que quando nós deparamos com alguém que está cometendo algo de grave, mas que prejudica apenas a si próprio, nós devemos nos calar. Nós não temos o direito de chamar justiça para aquela pessoa. Mas quando nós deparamos com alguém que está cometendo algo que está denegrindo a humanidade toda, nós temos que chamar a polícia. Nós temos que denunciar aquela pessoa. Isso não é olho por olho, dente por dente, não. Isso é a lei do amor. E quem pensa contrário é porque não tem conhecimento do espiritismo. E se não tem conhecimento do espiritismo, volta lá para a roça. Vai carpir café.
é melhor que ficar brincando com coisas divinas. Depois a pessoa é mistificada, como por exemplo, a favor? Não. De jeito nenhum. Vou só mostrar um exemplo. Existe no Brasil um médium, 2018 agora, existe no Brasil um médium que por imprudência dele deixou-se levar por falanges, né, negativas, e daí a pouco veio à tona de que ele estava abusando. Então eu não vou entrar em detalhes. Você já sabe a respeito de que eu estou dizendo. Então você percebe o que acontece com um médium que não estuda Kardec. Se transforma no irmão como este que passou a ser assessorado por equipes das trevas para abusar das pessoas. Agora, semelhante atrai semelhante. Você entendeu? Semelhante atrai semelhante. Nós temos dito muito aqui. Você chega à casa espírita. Você permite ser mistificado naquela casa espírita porque você quer. Você permite ser abusado naquela casa porque você quer. A mistificação, o abuso, você é quem permite. Não são aqueles que lá dentro estão. Aqueles que estão lá dentro, lá eles estão como lobos ferozes à espera de ovelhas. Invigilantes. Aquelas ovelhas que estão batendo cabeça aqui, batendo cabeça ali. Quantas vezes já dissemos aqui? Você chega à casa espírita. Você percebe se a casa espírita é séria ou não? O traje das pessoas. O ritual. Tem atendimento fraterno? Não. Cai fora. A não ser uma casa espírita pequena, onde não há necessidade. Tem apometria? Tem reiki? Tem trabalhos com preto velho? Cai fora. São todos trabalhos dignos e honestos, mas são tratamentos alternativos que não se aplicam dentro de uma casa espírita codificada por Allan Kardec. E quem pratica dentro da casa espírita estão andando na contramão da doutrina dos espíritos. Por isso são classificados como charlatões, mistificadores, impostores. Agora, você adentra uma casa espírita. Você vai permitir um médium ali tocar em todas as partes do teu corpo? Depois, quem vai preso é só o médium. Essas pessoas também que permitiram. Não, né? Semelhante atrai semelhante. É do dever, da responsabilidade da pessoa saber onde ele se mete. Mas acontece que a tontice é tão grande que cega a pessoa ao ponto de uma irresponsabilidade, de não bom senso, de não análise, de não raciocínio. Aí ali aquele médium oferece banhos de rosa,
banhos de sal grosso, massoterapia dentro de casa espírita, que eu já vi já. Aí o médico é que é errado. A ovelhinha bateu. Na verdade, aquilo lá não é ovelha. Quem frequenta essas casas não são ovelhas. São lobos disfarçados de ovelha. Estão esperando que algo aconteça para que tenham um álibi para poder botar a boca no trombone. Você está vendo por que eu recebo muito ataque? Porque qual o palhaço que tem coragem de falar o que eu falo? Sem ser o meu amigo, o professor Pochete, discípulo de Pestalozzi, de Tomás Novellini Franca. Mas que bata! Destrua esse corpo aqui. Por Jesus. Destrua. Bata. Mas eu não calo a boca. Estou passando por momentos difíceis, mas eu não calo a boca. E o meu raciocínio não muda. A minha ética não muda. A minha moral não muda. Eu sei o que é certo. Eu sei o que é errado. Eu não tenho vergonha de pedir perdão quando eu cometo algum equívoco, porque todos nós estamos sujeitos. Então você chega a uma casa espírita, você não conhece nada de espiritismo, já colocam você para psicografar, você vai e aceita. Coloca você para receber espírito, você vai e aceita. Depois o médium, você entende que nós não estamos a favor nem de um e nem de outro que fez parte daquela trama lá. Mas usando o fato como exemplo. Quer seguir algo correto? Comece você primeiro agindo corretamente. Porque quando você procura esses ambientes, você está se vestindo de ovelha para tampar o lobo que há por dentro, para que ninguém perceba. Para que, na hora que você chegar lá, os lobos possam usufruir das tuas energias. Então, a responsabilidade do espírita é muito séria. Não é brincadeira. Nós não podemos fazer o que nós estamos fazendo, no Brasil principalmente, com o espiritismo. Depois de quase 2 décadas de trabalho exaustivo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, nós não temos trabalhos nenhum a não ser abrir as obras e estudar. Não é exigido de nós fundar uma ciência, uma filosofia, uma religião, uma doutrina. A parte mais fácil que coube a nós, nós estamos jogando lixo. Nós estamos brincando de espiritismo aqui no Brasil como se brinca de ventrílogo. Você sabe o que é ventrílogo, né? Ventrílogo. 97% dos espíritas pseudos. Você sabe o que é pseudo? Charlatão. Mistificadores. Impostores. A maioria desses 97
Tem mel na palavra. Mel na palavra? É. Mas quando ele te dá uma picada, é pior do que uma abelha. Aqueles que dizem assim: meus irmãos, vamos rogar a Deus. Isso é tudo palhaçada. É lamentável, né? Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo em se tratando de um médio mecânico, nada absolutamente prova contra a sua faculdade. Então, nós já esclarecemos a respeito dessa questão no vídeo anterior. Quando espíritos charlatões, aproveitando-se da indisciplina, da irresponsabilidade do médium mecânico, semimecânico, porque a mediunidade independe da moral e só adquire a moral através do burilamento, da resignação, da aceitação. Por isso que médium tem que sofrer. Por isso que médium tem que sofrer. Médium não pode ter um dia de sossego. Ó, eu completei 53 anos. Eu não tenho vergonha de falar a minha idade, não. Importante é a minha alma. Importante é o meu eu. Desde quando eu nasci. 53 anos levando pancada. Eu não me lembro de um dia sem levar pancada. Quando não é das trevas, é de encarnados. Mas você acha que eu acho ruim? Graças a Deus! Eu tenho 28 tipos de alergia no corpo, graças a Deus! Essas alergias não são minhas inimigas, são minhas amigas. Porque elas me levam a me policiar o que eu posso comer e o que eu não posso comer. Às vezes eu tenho vontade de usar determinado perfume, eu não posso usar. Às vezes eu tenho vontade de comer certas comidas, eu não posso comer. Mas graças a Deus, eu não mereço. Eu não mereço. Enquanto eu não cumpri o que me foi determinado, eu não mereço. Médium não tá na terra para ficar fazendo gracinha, para ficar nos botequim, para ficar nas churrascadas, para ficar nas orgias, nas prostituições. Desejas essa vida irregular? Então não assuma que você é espírita. O dia que lhe perguntarem qual a doutrina que você professa, nenhuma. Mas tenha pelo menos vergonha na cara e não diga que é espírita. Porque esse nome tem peso. Sou espírita, esse nome é pesado. E são poucos que aguenta ser espírita. Espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. Mudança de hábito, de comportamento, de atitude. Reforma íntima, reforma moral. Por isso, a miscigenação. Por isso, a miscigenação. Por isso, dentro das pseudos casas espírita, reiki, apometria, preto velho, carnaval, né? Carnaval com Cristo. Mas isso é espiritismo?
Isso é lixo. Jesus não está num lugar desse. Jesus não está num lugar desse. Porque ali priorizam tudo, menos o Cristo. Porque é misticismo. Observa para você ver. A feijoada. A feijoada é mista. E você, quando come feijoada, você sabe o que você está comendo? As tuas papilas, são células que nós temos na língua, elas não conseguem separar um alimento do outro. Por quê? A pessoa ali se coloca na condição de um suíno. Porque lá a feijoada é nada mais, nada menos do que lavagem que se dá para porco. Não é lavagem, não. Onde se mistura rabo de porco, pé de porco, beiço de porco, língua de porco, orelha de porco, isso não é lavagem? Agora, tem muitas casas espíritas que é uma lavagem. Porque oferece lavagem. E muitos comem e repetem o prato. Mas esses não são adeptos de Allan Kardec. Esses não estudaram e não estudam Allan Kardec. Esses ficam aí nos romancezinhos, né? Ficam aí nos romancezinhos. Porquanto a variação da forma da escrita não é condição, já repeti, absoluta na manifestação dos espíritos. Não é condição absoluta. Isso é relativo. Isso vai de acordo com a disciplina do médium. Deriva de uma aptidão especial, de que nem sempre são dotados os médios. Você observou? Deriva de uma aptidão especial, de que nem sempre são dotados os médios. Ainda os mais mecânicos, aos que a possuem, damos a denominação de médios polígrafos. Médios polígrafos, aquele que escreve acerca de tudo. Polígrafos, aquele que escreve acerca de tudo. Então, você observa que não é difícil discernir, não é difícil compreender, mas o apadrinhamento parece que, né? Eu presenciei numa cidade há uns 3 meses atrás, 2018, há 3 meses atrás, uma indisciplina tamanha numa casa espírita fora de São Sebastião do Paraíso. Porque se fosse em Paraíso também eu diria. Eu estava presente numa casa espírita até 3 meses atrás fora de São Sebastião do Paraíso e abriu-se os trabalhos, era de leitura, explanação e passe. Então o presidente ali fez a abertura, deu o evangelho para uma pessoa, a pessoa leu, explanou, fez os comentários maravilhosos. Foi dada a oportunidade a uma senhora para fazer o encerramento, ela fez o encerramento. Esse presidente fez o encerramento.
Mas quando ele terminou, chegou uma pessoa granfina. Você entendeu, né? Uma pessoa que a carteira dele... Sim, sabe aquelas pessoas que têm a carteira grossa? Aquelas pessoas... Entendeu? Aquelas pessoas que bancam tudo na casa espírita. Então essa pessoa chegou. Essa pessoa chegou quando os trabalhos já haviam encerrado. E eu ouvi quando ele perguntou aos presentes, principalmente ao presidente: já encerrou os trabalhos? Não, nem começamos. Eu não me calei. Eu peguei... Até aquele momento eu não tinha falado nada, não tinha opinado nada. Mas eu falei assim, mas como que nem começou? O senhor fez a abertura, fulano fez a leitura do evangelho, outra fez a explanação, e o senhor fez o encerramento. Agora, porque o nosso irmão chegou, o senhor está dizendo que os trabalhos nem começou, porque ele é melhor que todo mundo que aqui está presente? Levantei e fui embora. Eu não tenho o direito de me submeter a um lixo desse. Mas tem que ter coragem, tem que ter conhecimento para falar isso e fazer isso, né?